Senhor proibiu o sexo extraconjugal, considerá-lo uma ofensa e abominar a prática da infidelidade conjugal. Lá no Antigo Testamento, eu trouxe uma referência para você, diz o seguinte: também um homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. Ou seja, ambos morrerão. O Antigo Testamento condenava dessa forma. Não, tem que morrer, é a lei. Deuteronômio 22:22. Quando o homem for achado deitado com uma mulher que tenha marido, então ambos morrerão. O homem que se deitou com a mulher e a mulher, assim tirarás o mal de Israel. Então Deus dando referências bíblicas lá no Antigo Testamento sobre o adultério. O quão grave é o adultério. O adúltero é uma frase, ele é espiritualmente cego, louco e fraco, pois troca minutos de prazer físico pelas bênçãos divinas. Escolhe o prazer temporal em troca de prazeres indescritíveis e eternos lá no céu. O adúltero faz dessa forma. Quem lembra aqui da história de Davi com Betseba, ou Betsaida, como você pode interpretar? Ele viu, ele desejou, comparando-se a Eva, né? Viu, desejar e pegar. A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida que a Bíblia fala. Então houve graves consequências na vida de Davi. Foi perseguido pelo próprio filho. Matou para satisfazer um prazer carnal, para satisfazer a sua imoralidade sexual. Eis aí a consequência do adultério. Eis a consequência da imoralidade sexual. Eu digo assim, o diabo é tão astuto que começa num processo lento. Começa às vezes com uma foto curtida, com perfis, comentários, enfim. O mal hoje que existe entre o uso do bem da internet e o uso maléfico da internet. Começa com um processo lento. Você pode até dizer nada a ver, mas no final, querido, tem resultados desastrosos para a sua vida e para a vida da sua família. E para a vida da sua família. Amém? Amém? Consequência do sexo antes do casamento. O sexo antes do casamento, assim como as demais atividades sexuais desordenadas, destrói os valores familiares. Na vida de Davi, houve essa separação. O filho perseguindo, cometendo até um homicídio, mandando matar para satisfazer sua própria vontade. Houve essa distorção de valores. O sexo fora do casamento é inimigo da família, pois sua prática transmite a falsa ideia de que o casamento é desnecessário e sem sentido. É sem sentido. Porque quando pratica-se fora o sexo antes do casamento, você diz o seguinte, que não é a ordenança de Deus, o que a frase disse aqui, que o casamento não é da vontade de Deus. Houve um movimento no meio dos adolescentes, que eu até fui uma vez lá na Pedreira, e acredito que até escolhi esperar, né? Eu escolhi esperar, que era uma mãozinha assim com os adesivos. Era interessante. Eu passei lá e vi vários jovens lá, e poxa, palestra mesmo batendo sobre o assunto. Escolher esperar no Senhor. É o ponto forte da adolescência. E aqui entra para nós, escolher esperar. O pastor Carlos certa vez ele comentou comigo, disse, quando o homem ele pratica o sexo antes do casamento, é mesmo que comer um bolo antes da festa. Se lambuza todo e logo depois ele vai dizer, para que casar? Se eu já provei do bolo. Então foi um exemplo que já vai entrando aqui no nosso exemplo, que vai complementando. Outro ponto, o sexo antes do casamento possibilita gestações inesperadas, decepções amorosas, doenças fatais e perversão sexual. Porque aquele que vem a prática vai querer praticar todo o tempo. E não vai querer dizer assim, não, foi só essa vez, não vai existir mais não, irmão. Já começou a praticar. A perversão sexual tomou conta desse casal antes mesmo do casamento. Então, doenças fatais, decepções amorosas,
filhos inesperados, crianças inesperadas que nascem por um erro. Foi o erro procriar, crescer, multiplicar? Não. Foi o erro, a deturpação do ser humano para satisfazer a sua própria vontade. Com o pecado no Éden, o homem deturpa isso. O homem não decide esperar. Ele não corre, assim, exemplos bíblicos como José, quando foi mediante uma tentação, ele decidiu esperar no Senhor. Ele correu da mulher de Potifar para não pecar contra Deus em primeiro lugar. Honrar o casamento, honrar ao noivado, é honrar essa pessoa onde quer que ele esteja, individualmente. Isso é honrar. Honrar a minha esposa é onde eu estiver, eu estou honrando. Ela não está presente, mas eu estou honrando. Não elogiar muito. Irmão, a Bíblia fala que nós devemos vigiar e orar em todo o tempo. Se eu elogio minha esposa de uma forma e outras pessoas elogiam muito mais do que ela, eu não estou vigiando. Eu não estou vigiando. Lembra que eu te falei antes, começa com um processo lento. O diabo ele é tão astuto que ele começa com um processo bem lento. Logo depois vai ter a colheita desse processo. Analisando os deveres sociais. Vamos voltar aqui para o nosso texto bíblico. Calma, irmão, não gosto do seu olho que ainda é 8 horas ainda, amém? Perdão, não é 8 ainda não, mas é por isso que eu estou correndo daqui para você voltar no domingo, amém, irmão? Não dizer que vai terminar meio-dia. Analisando, vamos lá para o nosso texto bíblico, que eu não posso fugir do nosso tema. Hebreus 13, 14. Lá, Hebreus, ele fala sobre os deveres sociais. Hebreus 13, o autor de Hebreus diz: digno de honra sobre todos seja o matrimônio, bem como leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Letra A, digno de honra. Quando o autor de Hebreus ele expressa essa palavra, digno de honra, significa o seguinte, que Deus ele tem um casamento em alta conta, pronto, o qual foi instituído na criação, desde o Éden, como nós lemos, mas para algumas pessoas da igreja primitiva, o celibato era mais santo que o casamento. Quando o autor de Hebreus vai escrever aquela igreja primitiva, porque ele disse, digno de honra, sobre todos seja o matrimônio. Porque aqueles irmãos, aquela igreja primitiva, eles defendiam o celibato. O celibato significa o ato de ficar celibatário, ou seja, o ato de ficar solteiro. Quem quer morrer solteiro aqui, diga amém. Aqueles que não são casados, amém, irmão? Ninguém quer morrer solteiro, porque o plano de Deus é casar, é frutificar, é encher a terra, é povoar, irmão. Não muito, né, irmão? Hoje em dia tem que pisar no freio. Antigamente eu falava, eu quero mais uma, Márcia. Até brincava com a Joyce, com outras, né? Eu falei, não, irmão, hoje em dia, filho é muito dinheiro, irmão. Só se for de Deus mesmo, mas mesmo assim a gente vai pensar, Senhor é ou não é, né? Então, digno de honra. E quando o autor de Hebreus, ele declara sobre isso, a igreja primitiva era contra o que eles pensavam, era contra aquilo que eles defendiam, que era estar solteiro, permanecer solteiro, ficar solteiro. Mas Paulo, ele denuncia esta prática, lá em 1 Timóteo 4, versículo 3, ele diz o seguinte, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis, e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ação de graça. Pronto, Paulo ele vai contra esse povo também e diz, olha, vocês estão proibindo o casamento, ordenando a abstinência de alimentos. Não é assim. Não é assim que deve ser. O homem foi criado, Deus o formou, Deus o soprou nas narinas, o fôlego de vida, para que ele possa ter uma varoa. Amém? Então, o autor de Hebreus vai retratar isso. Quando ele diz digno de honra, sobre todos seja o matrimônio. Continuando ainda sobre os deveres sociais, quando ele diz que Deus o julgará aqueles, no nosso texto bíblico, Deus julgará os impuros e adúlteros. Calma, irmão, que voltou, que houve alguma coisa aqui. Calma que a gente vai chegar lá até 11 horas. Vamos. Continuando, quando a expressão diz Deus o julgará, a atividade sexual dentro do casamento é pura.
o autor de Hebreus, ele diz isso, quando olha, Deus julgará aqueles que praticam a imoralidade. Diz o seguinte, que o casamento é puro, a atividade sexual dentro do casamento é pura, mas qualquer uma fora do casamento coloca a pessoa sob o juízo divino ou condenação eterna. Então essa é uma consequência do sexo antes do casamento: juízo divino e condenação eterna. Quando ele faz uma solene e séria advertência aí do autor de Hebreus, sobre o juízo divino e a condenação eterna, Apocalipse 21, versículo 8. Mas quando aos tímidos e aos incrédulos, e aos abomináveis e aos homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então está aqui a condenação eterna, está aqui o juízo divino de Deus para aqueles que praticavam isso, a imoralidade sexual. Podemos ainda identificar essas pessoas, querido. Referências bíblicas, que tem muita referência, irmão. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem ladrões, nem os avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Identificando essas pessoas, Gálatas 5,19, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza e lascívia. Então, as obras da carne iniciam logo como o adultério, né, irmão? Então, nós vimos rápido aqui, querido, sobre uma breve explanação sobre o sexo, a palavra sexo, o qual o propósito que Deus criou. O sexo antes do casamento e as relações extraconjugais, o resultado, a consequência, que é a condenação eterna, que é o juízo divino. E para concluir, querido, Jesus disse em Mateus 5,28: eu, porém, vos digo que qualquer que atentar a uma mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Não é qualquer olhar, mas um olhar, um desejo, a ponto de desejar sexualmente essa mulher. É pecado apreciar? Não é pecado. Pecado é sim quando você desejar sexualmente aquela mulher. Tem pessoas que são tão pervertidas, irmão, que o mundo ainda existe dentro delas, que eles olham uma mulher e enxergam ela nua. Amém? Isso acontece sim, irmão. Essa passagem nos revela que o pecado sexual começa muito mais antes do que normalmente se imagina. Jesus falou isso. Jesus, ele foi tão forte que disse: olha, não apenas adulterarás, mas se tu olhar, desejar, você já adulterou, você já perverteu o seu casamento. Outra referência bíblica, Mateus 15,19: porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. É do coração que sai, querido. Jesus falou sobre isso. Jesus bateu nessa tecla tão forte. Ainda disse: não é um simples olhar, vai além da apreciação, como eu disse antes, é desejar sexualmente. Coloquei uma referência bíblica, Deuteronômio 5, diz o seguinte: 5:21. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, e não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu canto, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Então Deus, ele bate forte, querido. Ele fala forte sobre essa deturpação que vivemos atualmente e sobre essas consequências do sexo antes do casamento. Ele ainda nos adverte: a atitude contra o pecado precisa ser radical,
E andar em santidade não é uma opção. Diga assim, é um mandamento. Temos que andar assim de forma radical. O nosso viver tem que ser realmente tratado dessa forma. O pecado tem que ser tratado de forma radical. É pecado e não é pecado, querido. Não dizer apenas não, nada a ver, eu posso aqui, eu posso fazer isso aqui, mas tem que ser tratado dessa forma. Porque a Bíblia, ela nos adverte, 1 Pedro 1, 15 e 16, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos, em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Pronto. Sede santos, porque eu sou santo. O único caminho, querido, nessa manhã, diga assim, o arrependimento. O arrependimento. A Bíblia fala, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Jesus, Ele é o único que pode transformar as nossas mentes e restaurar as nossas vidas. É o único. É o único, querido. Eu digo assim, se uma área que você ainda não foi tratado por Deus, deixe Deus entrar nessa área. Não apenas coloque ela em uma cela e tranque essa área da sua vida que você precisa ser tratado por Deus. A Bíblia fala, Colossenses 1, 13, 14, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Cristo fez isso por nós e faz isso por nós. Nos tirou dessa potestade entre as trevas, para que nós pudéssemos viver em novidade de vida e na luz. Concluindo aqui, querido, Deus, Ele dá nessa manhã, Ele nos adverte, a Bíblia nos adverte em certas recomendações. A primeira que eu coloquei aqui foi aos jovens. Salmos 119, 9, diz o seguinte: com que purificará o jovem o seu caminho? Aí a resposta, observando conforme a tua palavra. Somente com a palavra de Deus é que você vai purificar o seu caminho, jovem. Outra recomendação aos namorados. Provérbios 4, 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a fonte da vida. É a Bíblia que fala sobre isso, querido. Como eu disse antes, os namorados têm que fazer as claras para dar ciência aos outros. Fazer as claras não é uma expressão ambígua aqui, amém, irmão? É uma expressão de forma literal, dizer a vontade de Deus às claras. Amém? Outra referência aos solteiros, 2 Coríntios 6,14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas. Outra recomendação, Mateus 19, 6. Assim, não são mais dois, mas uma só carne, portanto, o que Deus ajuntou não separa o homem. Pronto. Jesus, quando expressou sobre isso, Ele falou sobre o divórcio. Como eu disse antes, retratei antes, a única maneira é o adultério. Porque naquela época, quando Jesus abordou em Mateus, essa referência referiu-se ao Antigo Testamento. Porque antigamente o povo judeu fazia isso. Quando gostava de uma mulher, queria já carta de divórcio. Não gostei dela. Já provou do fruto e carta de divórcio. Então Jesus vai lá no Novo Testamento e diz: ei, apenas carta de divórcio por causa do adultério. E se não houver perdão daquele que adulterou, ou vice-versa, daquele que foi ofendido, daquele que recebeu adultério. Então Jesus falou sobre isso. Deu recomendação aos jovens, aos namorados, aos solteiros e aos casados. Como eu disse antes, querido, o caminho é o arrependimento. O sexo antes do casamento e as relações extraconjugais
ela só tem um resultado, que é sim o afastamento total de Deus. É você querer consertar algo que já deu errado ali. Mas eu digo, hoje em dia, nós temos a graça. No Antigo Testamento, Antiga Aliança, existia o quê? A lei, que ambos deveriam morrer. Hoje, Jesus perdoa, sim, perdoa. Eu não vou taxar aqui de consequências, porque Deus conhece a vida daquele que praticou, daquele que fez. Mas eu digo o seguinte, fugir da imoralidade sexual. Vamos lutar contra o que tem deturpado a nossa família. Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se porém a luz que está em ti sejam trevas, quão grandes trevas serão. Vamos andar em santidade como Cristo mandou. Sede santos porque eu sou santo. Vamos andar conforme a Bíblia fala. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é a luz que ilumina o meu caminho. Vamos andar em novidade, em ser cristãos verdadeiramente, longe do cônjuge, longe de namorados, longe de um relacionamento com os pais, longe dos meus pais. Eu tenho compromisso com Deus onde eu estiver. E onde eu estiver, eu sou sal, você é sal e você é luz. Então vamos viver como tais. Vamos viver como tais, porque Cristo já nos tirou dessa vida. Para encerrar, eu vou ler novamente aqui somente a referência bíblica, para nós encerrarmos. Digno de honra sobre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Deus julgará os impuros e os adúlteros. O pior pecado que existe é aquele pecado contra o corpo. Paulo falou sobre isso, 1 Coríntios capítulo 7. Porque aquele que peca contra o seu corpo, ele acaba com o propósito de Deus que o formou, que o criou. Então, queridos, se estava existindo isso antes da nossa família, dentro dos nossos lares, que a partir dessa manhã não exista mais. Que a partir dessa manhã nós tenhamos uma nova visão do propósito de Deus sobre o casamento, sobre um leito sem mácula, sem ruga, sem aparências, sem pecados, sem prostituição dentro do leito. Amém, queridos? Amém. Quantos entenderam? Diga amém. Amém. Porque eu falei muito e muita gente falou nada. Então, queridos, nessa manhã quero dar por encerrado aqui. Eu acredito que consegui chegar ao final do que foi me dado no tema, né, irmão? Então, eu sou grato a Deus. Eu queria que vocês ficassem em pé no nome de Jesus Cristo. Vou fazer só uma oração para passar para o irmão Silvio. Estamos no tempo, irmão. Amém? Calma seu coração. Feche seus olhos nessa manhã em nome de Jesus Cristo. Digno de honra sobre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Senhor, nessa manhã o Senhor conhece o nosso âmbito familiar. O Senhor conhece, Deus, as nossas relações conjugais. O Senhor conhece o coração daquele que espera no Senhor, daquele que tem um compromisso de namoro ou de noivado. Aqueles que já vivem também juntos, o Senhor ordena que se case, Deus, nessa manhã. A Tua palavra que nos disse isso, para não viver abrasados. Senhor, no nome de Jesus Cristo, que na nossa família nós possamos rejeitar todo, Senhor, atrapalho de prostituição, toda imoralidade sexual que possa estar deteriorando os nossos filhos, acabando com a comunhão no nosso lar, destruindo as nossas famílias, que no nome de Jesus, Senhor, nessa manhã nós possamos sair desse lugar com uma consciência e dizer que o Teu propósito é famílias fortalecidas no amor, no Senhor, Deus. Famílias fortalecidas em Ti, Senhor. Porque a Tua palavra diz que o Senhor criou para esse propósito, para frutificar, encher a terra. Foi o Teu propósito desde o início, Senhor. No nome de Jesus Cristo, nessa manhã,
Olha para dentro dos nossos lares, meu Pai. Que a tua bênção esteja, meu Deus. E que nós, antes disso, nós possamos rejeitar, como é a nossa oração inicial, tudo que perverte a tua palavra. Que nessa manhã saia do nosso meio. O Senhor conhece o coração do esposo, da esposa, que o Senhor venha tratá-lo, Senhor, nessa manhã. O Senhor conhece o coração do jovem, Deus, que espera no Senhor. O trata, Deus, de madrugada. O trata, Senhor, com a sua forma de trabalhar, Deus. Supra as necessidades, meu Pai, existentes para o corpo humano. Em nome de Jesus Cristo, nessa manhã, vem trabalhar na nossa família, no âmbito familiar, meu Deus. Que famílias sejam fortalecidas nessa manhã, sejam construídas sobre a rocha que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que a tua palavra nos adverte assim, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai. E nos abençoa, Senhor, nessa manhã, e nos abençoa durante esse dia, meu Deus, para a honra e glória do teu santo nome. Quem crê, diga amém. Fala, Senhor, bem forte, meu Deus.